Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Meu nome é Viviane Ribeiro, sou especialista em bancos de dados e soluções de BI, na BI do Brasil. Fiquem à vontade para me contactar em caso de dúvidas. Meu e-mail é viviane@bidobrasil.com.br. Durante este vídeo estaremos falando sobre o que é a missão e a estrutura de um Data Warehouse. Então, o que é um Data Warehouse? Ele é utilizado para armazenar informações relativas à atividade de uma organização de forma consolidada. Possibilita a análise de grandes volumes de dados que são coletados a partir dos sistemas transacionais. É um banco de dados organizado para dar suporte à tomada de decisões estratégicas da empresa. Enquanto o Data Warehouse usa dados de toda a corporação, os chamados Data Marts têm um objetivo idêntico, mas em geral enfocam apenas um assunto ou processo de negócio. Nós costumamos dizer que um Data Warehouse é um conjunto de Data Marts integrados. Ele é um repositório central para todas as partes ou as mais significativas dos dados coletados a partir dos vários sistemas de negócio de uma empresa. O conceito surgiu da necessidade de integrar dados corporativos, espalhados em diferentes máquinas e em diferentes sistemas operacionais, para que fosse possível tornar os dados acessíveis a todos os usuários dos níveis decisórios. Para que possamos entender sobre a missão do DW, vamos analisar as seguintes questões que devem ser endereçadas pelo Data Warehouse. Primeiro, nós possuímos montanhas de dados, no entanto, não conseguimos acessá-los. Não conseguimos extrair as informações desejadas. Nós precisamos visualizar os dados de todas as maneiras possíveis, ou seja, quebrar um conjunto de informações em partes menores ou analisá-lo a partir de diferentes pontos de vista para que você possa entender melhor. Para isso, normalmente utilizamos o termo slice ou dice, que trata-se justamente em decompor uma informação em partes menores para que possamos melhor entender o dado que está sendo analisado. Outra questão, é necessário facilitar o acesso às informações para os usuários de negócio. Apenas mostre-me o que é importante. Uma das missões do Data Warehouse é justamente consolidar os dados que são importantes para uma tomada de decisão. É facilitar o acesso aos dados para o usuário. Nós precisamos que as pessoas usem a informação para suportar uma tomada de decisão baseada em fatos. Quantas vezes, por falta de dados, as decisões são tomadas no que nós chamamos de achômetro? Então, no mercado corporativo atual, não é mais possível levar semanas para o levantamento de indicadores que apoiem determinadas decisões. Um mercado mais dinâmico exige uma resposta mais dinâmica. Não basta apenas ser ágil no reconhecimento da necessidade de mudança ou na identificação da oportunidade. É preciso ser capaz de colocar as respostas em prática rapidamente. E uma das missões do Data Warehouse é justamente essa: disponibilizar os dados corretos, de forma consolidada e íntegra, para nos permitir uma tomada de decisão baseada em fatos, baseada em dados reais. Outra issue a ser endereçada pelo Data Warehouse. Duas pessoas apresentam a mesma métrica em uma reunião com diferentes números. Uma das missões do DW é eliminar esse tipo de cenário. Analisadas algumas questões, vamos listar quais são os requisitos de um DW bem elaborado. Então, o Data Warehouse deve tornar a informação facilmente acessível. O conteúdo do DW deve ser intuitivo e de fácil entendimento para o usuário, não apenas para o desenvolvedor. Apresentar informações consistentes. Informações consistentes significa informação de alta qualidade. Significa que todos os dados são relevantes, precisos e completos. Os dados apresentados pelo DW devem ser confiáveis e íntegros. Adaptável e flexível à mudança. As necessidades dos usuários. Os dados e as condições do negócio vão mudar com o passar do tempo, isso é fato. O DW deve estar apto a endereçar novas questões, novas necessidades de negócio, sem que se perca todo o trabalho realizado. Proteger e tornar a informação segura. Informações críticas para a empresa que necessitam de um alto grau de segurança estão dentro do Data Warehouse. E o DW deve ter um controle de segurança efetivo para os dados confidenciais.
auxiliar no processo de tomada de decisão e ser aceito pela comunidade de negócios. De nada adianta um data warehouse com milhões de dados, mas que não tragam os indicadores necessários para a tomada de decisão da minha empresa. De nada adianta um data warehouse que não seja aceito pela comunidade de negócio. É importante, durante todo um projeto de data warehouse, envolver os usuários que vão fazer acesso a ele. Então, aqui nós temos a estrutura do DW segundo o Kimball Group. O Kimball Group ficou conhecido pelas centenas de data warehouses bem-sucedidos. Um estudo cuidadoso deste sucesso revelou um conjunto de melhores práticas a serem seguidas. Temos vários livros do Kimball Group com enfoque para projetos de data warehouse, para projetos na área de BI. É uma ótima leitura, eu recomendo. Essa imagem foi retirada de um dos livros do Kimball Group, inclusive. Então, agora que nós já entendemos os objetivos do data warehouse, vamos analisar os componentes que fazem parte do DW. Então, vamos lá, são eles. Nós temos o que nós chamamos de data sources, ou sistemas operacionais. Nós temos a área de staging, ou a área de armazenamento, também chamada. É a área onde nós preparamos os dados. Nós temos a camada de apresentação e as ferramentas para a visualização dos dados que estarão na camada de apresentação. Então, vamos detalhar um a um. Os data sources, ou sistemas operacionais, é de onde estaremos buscando e extraindo os dados que serão utilizados para análise dentro do sistema de BI. Uma solução de BI consiste em promover a integração de dados a partir de diversas fontes. Então, se vocês vão estar buscando dados para formar um determinado indicador a partir de um Excel, a partir do sistema ERP de vocês, a partir de uma base de dados SQL Server, a partir de um Access. E vocês precisam integrar todas as informações desses data sources. Tá? É o que nós chamamos também, nós costumamos dizer que o data source é a parte externa da estrutura do data warehouse. Data Staging Area. Parte do data warehouse é responsável pelo armazenamento e execução de um conjunto de processos, normalmente denominados como extração, transformação e carga dos dados. É o que nós chamamos de ETL, né? Quem já ouviu falar da sigla ETL, que é Extract, Transformation, Load. A área de staging encontra-se entre os sistemas operacionais, entre os nossos data sources e entre a camada de apresentação. É considerada a cozinha do restaurante que está fora do acesso dos usuários. Ela pode ser composta por flat files ou também ser armazenada em tabelas relacionais. Tá? É neste momento onde nós efetuamos a limpeza, combinamos ou mesclamos dados e definimos e padronizamos os dados a serem apresentados a partir da camada de apresentação. Notem que as ferramentas de acesso, as ferramentas que vão fazer a parte de consulta, montar gráficos e tudo mais, elas estão acessando e vão estar conectadas à camada de apresentação e não à área de staging. Okay? A área de staging é a área utilizada para a preparação dos dados. Na camada de apresentação, Data Presentation Area, é onde nós vamos estar organizando os dados, ou seja, é onde os dados estarão organizados, armazenados e disponíveis para responder às consultas dos usuários em um formato dimensional, já composto por fatos e dimensões. A modelagem dimensional é uma técnica de modelagem de dados voltada especialmente para a implementação de um modelo de dados que permita a visualização dos dados de forma intuitiva e com altos índices de performance. Nós normalmente nos referenciamos à camada de apresentação como uma série de data marts integrados orientados a processos de negócio. Para finalizar, nós temos aqui as ferramentas de acesso para a visualização dos dados que estão na camada de apresentação. São as ferramentas que vão estar montando os gráficos, os dashboards necessários para a visualização dos indicadores. Vamos tentar dar um overview em toda a estrutura do DW a partir das ferramentas que nós temos da Microsoft. Então, na camada de staging, nós teríamos o Integration Services, para fazer toda a parte de ETL, né, toda a parte de extração, de transformação e de carga dos dados, nós estaríamos utilizando o Integration Services para isso.
Poderíamos também fazer o uso do SQL Server, a parte relacional, para o armazenamento dos dados da área de staging. Na camada de apresentação, nós vamos estar utilizando uma ferramenta com características OLAP, que é, no caso da Microsoft, é o Analysis Services. E para a ferramenta de acesso e visualização dos dados, nós vamos estar utilizando o Microsoft Excel, ou o Reporting Services, ou ainda o SharePoint Server, onde ele tem um módulo específico para BI. Ok? Neste último slide, eu coloquei alguns sites como referência, onde vocês podem estar obtendo maiores informações sobre tudo isso que nós conversamos. Muito obrigada por assistir a mais este vídeo. Um grande abraço.